Meu nome é Mirella e jamais pensei que aos 27 anos seria eu a responsável por manter tudo funcionando. A maioria das pessoas da minha idade está focada em suas carreiras ou tentando desvendar suas vidas. Mas aqui estou eu tentando gerenciar a minha, enquanto custeio praticamente tudo o que minha família precisa. Mirella querida, a conta da terapia da Patrícia chegou hoje. A voz da minha mãe. Dona Sofia soou chiada ao telefone. Era a mesma conversa de meses. Eu sei que você já ajudou tanto. Ela deixou a frase morrer. Suspirei abrindo meu aplicativo de banco enquanto segurava o celular entre a orelha e o ombro. Quanto desta vez, mãe. Como chegamos a esse ponto? É uma história simples, mas vivê-la tem sido tudo menos fácil. Minha irmã Patrícia, 3 anos mais velha que eu, teve o que Dona Sofia chama de um revés na carreira. Há um ano. Isso é ser gentil. A verdade é que Patrícia teve um colapso completo quando não conseguiu a promoção que queria. Em vez de lidar com isso profissionalmente, ela pediu demissão na hora queimando pontes mais rápido que um incêndio florestal. Não acredito que escolheram a Bianca em vez de mim. Patrícia soluçou em meu ombro naquele dia. Você sabe há quanto tempo trabalho lá, o quanto me esforcei. Lembro-me de estar sentada no meu apartamento novo, aquele que eu tinha tanto orgulho de alugar depois de me formar, ouvindo sua ladainha. Achei que ela se acalmaria em algumas semanas, talvez, até encontrasse um emprego melhor. Não foi o que aconteceu. 7 meses se passaram enquanto ela processava tudo. E então mais 7 meses de apenas se candidatar a certos empregos. Era assim que meus pais explicavam seu desemprego. Enquanto isso, eu era a única que garantia que as contas dos meus pais fossem pagas, que a geladeira tivesse comida e que Patrícia pudesse continuar com a terapia 4 vezes por semana. A terapia está realmente ajudando-a. Dona Sofia dizia enquanto eu transferia mais uma fatia do meu salário para a conta deles. Ela está progredindo. Progresso. Do meu ponto de vista, tudo o que eu via era mais dinheiro saindo da minha conta bancária. Eu via minha irmã sentada na nossa casa de infância, rolando por listas de empregos com requisitos absurdos como empregos com fins de semana de 5 dias e férias ilimitadas. Enquanto isso, eu estava fazendo hora extra no meu trabalho de marketing, aceitando clientes extras e mal tendo tempo para respirar. Este último ano foi exaustivo para todos nós. Eu via o estresse nos meus pais também. O rosto de Dona Sofia tinha mais rugas de preocupação e os ombros do meu pai, seu João, ficavam mais curvados cada vez que Patrícia recusava outro emprego por não ser bom o suficiente. Olhando para meus pais exaustos, eu sabia que todos nós precisávamos de algo bom para esperar. Foi então que comecei a planejar uma viagem a Roma só para nós 3. Passei semanas organizando tudo até o menor detalhe, o hotel, perfeito, passeios e experiências privadas só para eles. Um tour de degustação de queijos para Dona Sofia. Ela sempre sonhou em provar o verdadeiro queijo italiano. Um tour de vinícolas e vinhos para seu João. Ele amava um bom copo de tinto. Achei que esta viagem seria perfeita, uma maneira de esquecermos o estresse e criarmos memórias felizes. Imaginei-nos caminhando pelo Trastevere e compartilhando vinho em cafés aconchegantes e finalmente vendo meus pais sorrirem novamente sem preocupação em seus rostos. Mas a vida pode mudar em um segundo. Em um momento eu estava dirigindo para encontrar um cliente pensando na minha apresentação e na nossa viagem do dia seguinte. No próximo houve um estrondo alto, o guincho do metal, e então nada. Não me lembro muito do acidente, apenas pedaços sirenes paramédicos falando luzes brilhantes sobre mim. Quando acordei completamente, estava em uma cama de hospital, meu corpo todo dolorido como uma única e gigante contusão. O médico disse que eu precisava de uma cirurgia de emergência, mas que tinha corrido bem. Ainda assim, eu não sairia tão cedo. Você teve muita sorte, disse uma enfermeira enquanto ajustava meu soro. O airbag a salvou do pior, mas o outro carro a atingiu com força. Eu ainda estava grogue quando meus pais e Patrícia entraram no quarto. Dona Sofia segurava sua bolsa de viagem favorita, aquela que ela comprou justamente para a viagem a Roma. Vê-la fez meu estômago embrulhar. Sinto muito, eu disse minha voz rouca pelo tubo de respiração. Teremos que adiar a viagem. Não se preocupem, cancelarei tudo hoje e poderemos ir quando eu estiver melhor. Eu esperava que eles fossem compreensivos, talvez até um pouco desapontados, mas ainda assim solidários. Mas para o que aconteceu em seguida eu não estava preparada. Em vez de consolo, Dona Sofia falou com uma voz estranhamente calma. Ah, não há necessidade de cancelar nada, querida. Pisquei certa de que os analgésicos estavam me fazendo ouvir coisas erradas. O quê? Seu João e eu temos conversado. Ela disse ajustando a alça da bolsa. Achamos que ainda devemos ir. Você pode descansar aqui e levaremos a Patrícia conosco em vez disso. As palavras me atingiram mais forte do que o carro que bateu em mim. Olhei para eles esperando que alguém dissesse que era uma brincadeira.
Patrícia passou por muita coisa este ano, acrescentou Dona Sofia, dando um tapinha no ombro da minha irmã. Ela realmente precisa deste descanso também. Patrícia deu um passo à frente. Você deveria cuidar da casa enquanto estivéssemos fora, ela disse. Como você não pode, precisará contratar alguém. Certifique-se de que sejam confiáveis. Deitei ali de boca aberta e incapaz de falar. Isso não podia ser real. Minha própria família estava ali falando sobre suas férias enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital menos de um dia após uma cirurgia importante. Então eles realmente acenaram e saíram deixando-me sozinha com o bip constante do monitor cardíaco e a dolorosa percepção de que eles tinham acabado de me abandonar por uma viagem que eu mesma havia planejado e pago. Deitei na cama por horas, olhando para o teto tentando entender. Os analgésicos não conseguiam amenizar a dor no meu peito, aquela que não tinha nada a ver com meus ferimentos. Eles nem perguntaram como eu estava, sussurrei para mim mesma. Nem sobre a cirurgia, nem sobre o acidente, nem sobre nada. Uma enfermeira passou pela terceira vez, provavelmente notando minha frequência cardíaca subindo no monitor. Ela parou na porta, preocupação no rosto. Tudo bem, querida. Seus números estão um pouco altos. Meu celular. Eu disse lembrando de repente. Você poderia, por favor, pegar meu celular? Deve estar com minhas coisas. Alguns minutos depois, ela voltou com uma sacola plástica de hospital. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu pegava meu celular aliviada ao ver que não estava danificado. A tela se acendeu com meu antigo papel de parede, uma foto de Natal minha com meus pais. Rapidamente mudei para o papel de parede padrão. Pelo menos algo sobreviveu ao acidente, murmurei. Então abri meu aplicativo de e-mail. Lá estava minha pasta da viagem a Roma, cheia de todas as confirmações e planos pelos quais eu havia trabalhado tanto. Olhei para ela por um momento. Bem, eu disse para mim mesma, meus dedos pairando sobre o primeiro e-mail. Se eles querem me tratar como uma agente de viagens em vez de uma filha, eu agirei como uma. E um por um, comecei a cancelar tudo. Comecei a cancelar tudo um por um. Primeiro o hotel, poucos cliques e a linda suíte com vista para o município Novo se foi. Em seguida, todos os passeios privados. O tour de queijos de Dona Sofia cancelado. O tour de vinhos de Seu João cancelado. O guia particular para o Coliseu, o cruzeiro noturno no Trastevere e os ingressos sem fila para o Vaticano. Cancelei todos eles. A cada cancelamento, sentia uma mistura de emoções. Tristeza sim, porque eu havia sonhado em desfrutar dessas experiências com meus pais. Mas também algo mais. Não exatamente satisfação, mas talvez justiça. Eles trataram meu acidente como um inconveniente. Eles escolheram levar Patrícia, que não havia trabalhado ou contribuído para nada, em um ano, em uma viagem que eu paguei enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital. A última coisa a cancelar foi o voo de volta deles. Olhei para a confirmação por um longo momento antes de clicar no botão. Uma pequena parte mesquinha de mim se perguntava como eles reagiriam quando percebessem que teriam que descobrir como voltar para casa sozinhos. Assim que tudo foi cancelado, coloquei meu celular no silencioso virei-o para baixo na mesa de cabeceira e fechei os olhos. Eles descobririam em breve. Talvez em algum lugar sobre o Atlântico, eles percebessem que ações têm consequências mesmo em famílias. Talvez quando chegassem a Roma, sem hotel, sem passeios e sem voo de volta, eles finalmente entenderiam o que é ser abandonado e deixado para resolver as coisas sozinho. A primeira mensagem chegou às 3h25 da manhã. Eles deviam ter acabado de chegar a Roma e ido fazer o check-in no hotel. Meu celular acendeu na mesa, vibrando silenciosamente. Apesar da dor nas costelas, eu sorri um pouco. No café da manhã, eu tinha 15 chamadas perdidas. No almoço, 40. As mensagens também começaram a se acumular. Eu mantive uma pequena contagem na parte de trás do meu menu de refeições do hospital apenas por diversão. Chamadas perdidas. Dona Sofia, 25. Seu João, 18. Patrícia, 48. Mensagens de texto. 50 e contando mensagens de voz, 21. Eu dei um sorriso irônico. Vamos ver o que é tão urgente para eles explodirem o telefone de uma paciente de hospital. Quando a contagem passou de 51, finalmente peguei meu telefone gemendo ao me mover. As mensagens de Patrícia foram as primeiras. Como você pode ser tão cruel e egoísta? Estamos paradas no lobby do hotel sem para onde ir. Você é absolutamente sem coração. Então, Dona Sofia. Mirella, estou tão decepcionada com você. Não é assim que tratamos a família. Nunca fizemos nada assim uns com os outros antes. Não entendo por que você está fazendo isso conosco, nós, seus pais. Olhei para a tela, balançando a cabeça. Agora eles queriam falar sobre família. Não pude evitar rir, embora doessem meus pontos. Nunca fizemos nada assim uns com os outros antes, sério. E quanto a deixar sua filha ferida no hospital para ir a umas férias que ela pagou. As mensagens de seu João eram mais curtas, mas igualmente exigentes. Ligue agora. Corrija isso imediatamente. Sua mãe está chorando.
O telefone não parava de vibrar. Novas mensagens apareciam mais rápido do que eu conseguia ler. O hotel não nos deixa fazer o check-in. Onde estão as reservas dos passeios? Como assim você cancelou os voos de volta? Atenda seu telefone agora. Eu estava lendo uma mensagem particularmente desagradável de Patrícia sobre como eu havia arruinado tudo quando a doutora Elisa, minha médica, entrou parecendo séria. Senhorita L. Almeida, seu telefone está tocando sem parar há horas. Isso é um hospital, não um call center. Precisamos de um ambiente tranquilo para todos os nossos pacientes. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Sinto muito, doutora, é que... Antes que percebesse, estava explicando tudo o acidente à viagem a Roma que eu havia planejado, como minha família reagiu e como eu cancelei tudo. Ela ouviu atentamente, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Então meu telefone tocou novamente. O nome da minha mãe piscava na tela. Sem hesitar, a doutora Elisa atendeu. Olá, aqui é a doutora Elisa do Hospital Memorial. Preciso pedir que parem de ligar. Sua filha precisa descansar e está prestes a fazer uma segunda cirurgia. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ouvir a voz aguda de Dona Sofia pelo alto-falante. Não me importo com nenhuma operação. Coloque minha filha no telefone agora, ela precisa consertar o que fez conosco. O rosto da doutora Elisa mudou primeiro choque, depois descrença, depois raiva. Sem outra palavra, ela desligou. Vou ficar com isso até depois da sua cirurgia, ela disse firmemente, colocando meu telefone no bolso. Você precisa focar em se curar, não em lidar com isso. Nos dias seguintes, tudo foi um borrão de analgésicos e sono. Sem meu telefone, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com minha família em Roma. Mas, honestamente, o silêncio estava sendo curador à sua própria maneira. Mas a vida tem uma maneira engraçada de surpreender você. Toque-toque no meu quarto, dia após a cirurgia, a Karina do marketing espiou no meu quarto. Trouxemos contrabando, ela sussurrou com um sorriso. Ela e o Bruno da contabilidade entraram escondidos com café de verdade da cafeteria da rua. No dia seguinte, a Fernanda e o Tiago da minha equipe apareceram com revistas e fofocas do escritório. No dia seguinte, minha prima Marina, que eu não via há meses, veio com sopa caseira. Conseguimos uma programação, disse Fernanda, segurando uma planilha colorida em seu tablet. Alguém do escritório vai passar todos os dias, não podemos deixar nossa melhor gerente de projetos solitária. Pela primeira vez em muito tempo senti-me cuidada. Senti lágrimas encherem meus olhos. Vocês não precisavam fazer isso. Ah, por favor. Tiago dispensou meu protesto. Depois de todas as vezes que você nos ajudou, isso não é nada. Até meu chefe, o Sr. Ricardo, ligou para o hospital pessoalmente. Mirella, não se preocupe com nada, ele disse em sua voz áspera de sempre, embora soasse mais suave que o normal. O acidente aconteceu durante o horário de trabalho, então nosso seguro cobre você. Você receberá uma boa indenização. Isso deve ajudar na sua recuperação e muito mais. No meu 5º dia sem meu telefone, a doutora Elisa retornou e o colocou na minha mesa de cabeceira. Acho que você está forte o suficiente para lidar com isso agora, ela disse. Mas eu entenderia se você quisesse deixá-lo desligado por mais um tempo. Peguei-o com as mãos trêmulas. Mais de 125 chamadas perdidas, inúmeras mensagens de texto, dezenas de mensagens de voz. Comecei a ler do começo, observando como suas mensagens mudavam com o tempo. As primeiras eram suplicantes. Mirella, você tem que entender o nosso lado. Somos família, podemos resolver isso. Depois vieram as chantagens emocionais. Como você pôde nos envergonhar assim? Não merecemos esse tratamento. E, finalmente, a raiva. Você não vai acreditar no lixão em que estamos hospedados, Patrícia escreveu. Há percevejos. Seu João está dormindo em um catre. Ouvimos tiros à noite. As mensagens de Dona Sofia eram igualmente dramáticas. Mal podemos pagar comida, estamos comendo de vendedores de rua como moradores de rua. Não fizemos um único passeio. Ouvimos nada direito. É isso que você queria. Fazer seus pais sofrerem. A última mensagem era uma demanda por passagens de volta para casa, seguida por múltiplas ameaças sobre o que aconteceria se eu não consertasse as coisas imediatamente. Suspirei e coloquei o telefone virado para baixo na mesa assim que outra batida na porta veio. Era a doutora Ana do RH segurando um baralho de cartas e um saco de biscoitos que ela havia contrabandeado. Pronta para aprender a jogar pôquer? Ela perguntou com um sorriso. Olhei para ela depois para o meu telefone e fiz uma escolha. Desliguei completamente o telefone e sorri. Mãos na mesa. Eu estava realmente tendo um bom dia quando eles entraram. Minha fisioterapeuta tinha acabado de terminar nossa sessão e eu me sentia orgulhosa de mim mesma. Eu tinha conseguido andar alguns passos sozinha, então ouvi o som de malas rodando pelo chão do hospital. Minha única advertência. Segundos depois, eles invadiram meu quarto como um furacão. Como você ousa? O rosto de Dona Sofia estava vermelho de fúria ainda com suas roupas de viagem. Como você ousa fazer isso conosco? Logo atrás dela, Patrícia arrastava sua mala de grife e os olhos em brasa.
A mala que Patrícia estava arrastando, eu a tinha comprado para ela no Natal passado. Seu João estava parado na porta parecendo bravo e envergonhado. A enfermeira Clara, que estava ajustando meu soro, rapidamente se interpôs entre eles e minha cama. Baixem suas vozes. Isso é um hospital, não uma tenda de circo. Mas eles não ouviram. 3 semanas de frustração explodiram de Patrícia como uma barragem rompida. Ela está ótima aqui. Patrícia jogou as mãos para cima, apontando para o meu quarto de hospital particular. Olhem para ela deitada em uma cama limpa, recebendo 3 refeições por dia enquanto nós sofremos. Algo dentro de mim estalou. Talvez fossem os analgésicos me dando coragem, ou talvez eu finalmente tivesse tido o suficiente. Sofrendo. Minha voz estava calma, mas afiada. Vamos falar de sofrimento, então. No último ano, eu me esforcei até a exaustão pagando as contas, comprando mantimentos, cobrindo as sessões de terapia da Patrícia, enquanto ela ficava em casa recusando empregos perfeitamente bons porque não eram perfeitos o suficiente. Dona Sofia abriu a boca para falar. Levantei a mão. Desta vez não. Eu planejei esta viagem como um presente. Passei meses organizando tudo. Paguei por tudo com meu próprio dinheiro. Então sofri um acidente grave. Precisei de cirurgia de emergência. E o que vocês fizeram? Perguntaram como eu estava. Se eu estava bem, não. Vocês levaram a Patrícia, a pessoa que não contribuiu com um único centavo para esta família, em mais de um ano nas minhas férias, enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital. Pude ver os primeiros lampejos de vergonha no rosto de Dona Sofia, mas não durou muito. Você pode ir a Roma a qualquer hora, ela retrucou. Esta pode ter sido a nossa única chance. Então Patrícia, minha própria irmã, desferiu o golpe final. Além disso, você poderia ter ficado com deficiência depois do acidente. Então você definitivamente teria cancelado tudo. É por isso que convenci a mamãe e o papai de que deveríamos ir enquanto tudo ainda estava pago. O quarto ficou em silêncio. Até Dona Sofia parecia chocada. Meus dedos tremeram enquanto eu estendia a mão para o botão de chamada. O alto-falante estalou. Segurança, por favor. Preciso de 4 pessoas escoltadas para fora do meu quarto e quero que sejam adicionadas à lista de visitantes restritos. Mirella, não se atreva. Dona Sofia começou, mas era tarde demais. 3 seguranças entraram no quarto. Esta paciente está se recuperando de uma cirurgia importante, disse um deles firmemente. Vou ter que pedir que se retirem. Observei enquanto eles eram levados embora. A voz zangada de Dona Sofia ecoou pelo corredor. O silêncio de seu João disse tudo. Os protestos de Patrícia desapareceram enquanto eles sumiam de vista. No dia seguinte, fiz algo que deveria ter feito meses atrás, bloqueei os números deles, todos eles. Meu dedo pairou sobre o contato de seu João por um momento a mais do que os outros, mas no final seu silêncio havia sido tão doloroso quanto as ações deles. Então abri meus aplicativos bancários. Cancelei todos os pagamentos automáticos que havia configurado para minha família. Chega de transferências mensais para a terapia de Patrícia, chega de pagar suas contas de serviços públicos, chega de dinheiro para mantimentos. Senti-me mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar. 3 semanas depois, recebi alta do hospital. Quando finalmente cheguei em casa, meu apartamento parecia um santuário. Meus amigos do trabalho, o haviam limpado, abastecido a geladeira e até colocado flores frescas na bancada da cozinha. Sem drama familiar, sem chantagens emocionais, sem exigências financeiras. Apenas paz e tranquilidade. Concentre-me em melhorar. Fiz meus exercícios de fisioterapia. Comecei a trabalhar remotamente. Lentamente, a vida entrou em um ritmo, que não girava em torno de resolver os problemas da minha família. Então, cerca de um mês depois que saí do hospital, meu telefone vibrou com mensagens de primos e amigos da família. Dona Sofia havia levado suas queixas para o Facebook. Minha própria filha nos abandonou em nossa hora de necessidade, ela escreveu. Depois de tudo o que fizemos por ela, ela nos virou as costas, seus pobres pais lutando. Patrícia não consegue encontrar trabalho, as contas estão se acumulando e Mirella nem mesmo atende nossas ligações. Alguns de seus amigos, que não sabiam a verdade, pularam para consolá-la. Que terrível depois de criar uma criança tão ingrata, a família sempre deve vir em primeiro lugar. Vou rezar para que sua filha volte para você. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando um novo comentário apareceu. Era da minha prima Marina. Tia Sofia, você está seriamente bancando a vítima. Você deixou Mirella sozinha no hospital depois do acidente de carro para ir a uma viagem que ela pagou. Você levou a Patrícia em vez de apoiar sua filha ferida. Todos nós sabemos o que realmente aconteceu. Então mais parentes começaram a comentar. Eles compartilharam detalhes como eu havia sustentado meus pais por um ano enquanto Patrícia se recusava a trabalhar, como eu havia planejado a viagem a Roma, como um presente, como eles me visitaram no hospital enquanto meus próprios pais estavam viajando pela Europa. 3 dias depois, a postagem desapareceu.
Mas a essa altura, as capturas de tela já estavam se espalhando no grupo de bate-papo da família. O plano de Dona Sofia de se fazer de vítima havia saído pela culatra completamente. 4 meses após o acidente, entrei no meu escritório sem minha bengala pela primeira vez. Meus passos eram firmes, minha cabeça erguida. Toda a fisioterapia havia valido a pena. Eu estava finalmente de volta ao normal, talvez até mais forte do que antes. Eu esperava um primeiro dia tranquilo, talvez alguma conversa fiada na máquina de café. Em vez disso, entrei para encontrar toda a minha equipe reunida em torno da minha mesa. Um bolo enorme estava no meio da celebração. Bem-vinda de volta, Mirella. Todos aplaudiram. Eu entrei e o bolo me tirou o fôlego 3 lindos andares de baunilha e chocolate decorados com flores de fondant e no topo uma pequena figurinha de uma mulher em pé alta. Meus olhos se encheram de lágrimas. Vocês, gente! Comecei, mas não consegui terminar. Karina me puxou para um abraço gentil enquanto Bruno começava a cortar o bolo. Ah, e isso veio para você, disse Fernanda, entregando-me um envelope. Era da seguradora. Abri ali mesmo, cercada pela minha família do trabalho, e quase o deixei cair quando vi o valor do acordo. Havia mais zeros do que eu esperava. Naquela noite, sentada no meu apartamento com um pedaço de bolo restante, abri meu laptop e comecei a navegar por sites de viagens. O mesmo hotel de luxo em Roma, que eu havia reservado antes, apareceu nos resultados da minha pesquisa. Sem hesitar, verifiquei a disponibilidade para daqui a 4 meses. Quarto individual desta vez, murmurei para mim mesma, sorrindo, enquanto clicava em reservar agora. Em seguida, reservei os passeios, os mesmos que eu havia planejado antes, mas desta vez projetados para uma viajante solo. O tour de queijos, a degustação de vinhos, o guia particular do Coliseu. Reservei todos eles. Desta vez, cada experiência seria exatamente o que eu queria sem compromissos. Meu telefone vibrou. Outra tentativa da minha família. Uma mensagem de texto de Dona Sofia. Sentimos sua falta. Uma mensagem de voz de seu João. Um e-mail de Patrícia. No início da semana, eles haviam até enviado flores caras para o meu apartamento. Eu as joguei direto na lixeira. A última mensagem era de um número desconhecido. Mirella é a mamãe. Por favor, fale conosco. Ainda somos família. Eu a apaguei sem responder. Voltando ao meu laptop, vi os e-mails de confirmação chegando hotel, passei os voos. Mas desta vez, vê-los não me encheu de estresse ou preocupação. Eu não estava planejando para mais ninguém. Eu não estava gerenciando as expectativas de ninguém. Eu não sentia nada além de empolgação. Empurrando meu laptop para o lado, caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade. Mais 3 meses e eu estaria andando pelas ruas de Roma, comendo em cafés, visitando museus, criando memórias. Minhas próprias memórias nos meus próprios termos. Meu telefone vibrou novamente, outra ligação de um número desconhecido, sem dúvida outro membro da família. Eu nem olhei. Em vez disso, fechei meu laptop e sorri. Abri minha galeria de fotos e deletei as antigas fotos de família que eu estava guardando. Era hora de novas fotos, novas memórias, novas aventuras. Às vezes, a família que você escolhe, amigos, colegas de trabalho e estranhos gentis que se tornam mais do que estranhos, importa mais do que a família em que você nasceu. Aprendi isso da maneira mais difícil, mas parada ali, planejando minha viagem solo, eu sabia de uma coisa com certeza nunca esqueceria. Autovalorização é fundamental. Mirella aprendeu a importância de colocar sua própria saúde e bem-estar em primeiro lugar, mesmo que isso signifique se distanciar de quem não a apoia. Apoio vem de onde menos se espera. A história destaca que muitas vezes a verdadeira família pode ser encontrada em amigos e colegas que demonstram cuidado e solidariedade genuínos. Definir limites é essencial. Aprender a dizer não e estabelecer limites claros é crucial para proteger sua energia e recursos, especialmente quando outros tentam explorá-los. As consequências importam. As ações têm repercussões, e a história de Mirella serve como um lembrete de que a falta de gratidão e o egoísmo podem levar ao isolamento. Recomeços são possíveis. Mesmo após experiências dolorosas, é possível reconstruir a vida e encontrar a felicidade em novos termos, priorizando as próprias necessidades e desejos. Deixe-me saber o final.